Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos resolver algumas questões inéditas do nosso Código de Ética do IBGE. Bom, essas questões são inéditas, mas já foram cobradas de forma semelhante em provas de múltipla escolha de concurso. O que eu fiz foi manter a estrutura destas questões e modificar algumas palavras, beleza? Então por isso que elas são inéditas, mas perceba, não é invenção minha, já caiu em algum momento com estrutura semelhante, tá? Então vai funcionar da seguinte forma essa resolução de questões. Eu coloco a questão na tela, faço a leitura, peço para que vocês deem um pause e daí depois eu volto primeiro com o gabarito e depois uma breve explicação. A minha explicação ela vai conter o dispositivo correlato ali do Código de Ética e algumas anotações mais rápidas. Cuidado, quem está acostumado com outros vídeos aqui no canal de resolução de questões, como simulados e tudo mais, não será aquela explicação mais profunda, tá? Aqui é uma revisão mais rápida mesmo, sempre se ligando em algumas pegadinhas que a prova pode fazer. Então por isso que eu coloquei até em tom de brincadeira, show peguinhas aqui, tá? Vamos ao que interessa então. Questão de número 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a efetividade e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. Certo ou errado? Pausem o vídeo que eu já volto com o gabarito. E o gabarito desta questão é errado. E por que errado? Muito cuidado aqui, tá? Vamos lá. A dignidade, o decoro, o zelo e a eficácia são sim primados maiores que devem nortear o servidor público. O erro está aqui, ó, na efetividade. Vamos consultar o item 1 do nosso Código de Ética. Está grifado bonitinho aqui, ó. O Código de Ética diz o seguinte: a dignidade, beleza? O decoro, o zelo, a eficácia e a eficiência. Não tem nada de efetividade, então é eficiência, tá? Embora seja um peguinha, isso vai tornar a questão errada. E a consciência dos princípios morais são primados, são valores maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, como um todo, e em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Então, muito cuidado aqui a estes princípios, a estes primados, que a banca sempre explora, tá? Este item 1 cai bastante em prova. Então, relembrando, são primados, são valores que o servidor deve seguir: dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais. A prova que colocar efetividade, isso tornará a assertiva incorreta, errada. Maravilha? Vamos avançar agora para o item 2, nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE apenas no exercício do cargo. 3 segundos, já volto com o gabarito. Esta questão tem como gabarito o erro, está incorreta. Então, gabarito, ela está errada. Qual o erro? Vamos lá. Acabamos de ver, novamente, estamos falando do item 1, tá? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados, são valores maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. Beleza, até aqui tá certinho. Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência são primados. Aqui, ó, são primados que vão nortear a atuação do servidor. Ok. Agora o erro está aqui, ó. Apenas no exercício do cargo. Mentira, não é apenas no exercício do cargo, tá? Tanto no exercício do cargo, como também fora do exercício do cargo. Então, perceba, temos aqui, coloquei o mesmo item 1, tá? Que vale tanto para o exercício do cargo, como também fora do exercício do cargo. Ou seja, o servidor deve ter todos estes primados, estes valores da dignidade, decoro, zelo, eficácia, eficiência e consciência dos princípios morais dentro da repartição, exercendo o seu trabalho, ou ainda na sua vida particular, fora da repartição, ok? Então, por isso, quando falou aqui apenas, a questão ficou incorreta, beleza? Porque é no exercício do cargo e também fora do exercício. Continuando aqui, vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o honesto e o desonesto, mas principalmente entre o conveniente e o inconveniente.
3 segundinhos, já volto com o gabarito. E esta questão também está errada. Quando ela diz que o servidor deve decidir principalmente entre o conveniente e o inconveniente, isso torna a assertiva incorreta. Vamos analisar o item 2, que vai dizer o seguinte: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto. Até aqui vamos bem. O conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente, se liga aqui, entre o honesto e o desonesto. Então, de forma principal, primordialmente, ele decide entre o honesto e o desonesto. Embora ele faça as outras distinções também, a que mais importa é entre o honesto e o desonesto. E é por isso que a questão erra. A nossa questão está dizendo que o servidor ele deve decidir principalmente entre o que é conveniente e o inconveniente, ok? Questão de número 4. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem do servidor público. Já volto com o gabarito. E esta questão está errada. Vamos entender o motivo. No item 3, perceba que estamos avançando na matéria, diz o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, ou seja, ela faz isso, mas vai além, devendo ser acrescida da ideia que o fim é sempre o bem comum, ou seja, o bem-estar da coletividade. É aqui que a questão está incorreta. Na nossa assertiva está dizendo o seguinte: devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem do servidor. Nada disso. O fim é sempre o bem da coletividade, o bem comum. Beleza? Então, aqui está o erro da questão. E continua o item 3. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Bom, é justamente isso. Para que atinjamos a moralidade dentro da administração pública, precisamos, na conduta do servidor, ter um equilíbrio entre a legalidade, ou seja, o seu ato deve ser praticado de acordo com a lei, e também a finalidade. Esta finalidade deve ser sempre pública, tá? Então, equilibrando estas duas coisas na balança, que teremos a moralidade de um ato administrativo, de um ato dentro da administração pública. Beleza? Avançando um pouco mais, vamos para a nossa quinta questão, que diz o seguinte: a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento dissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Já volto com o gabarito, tentem resolver. E esta questão está errada. Cuidado com isso, tá? Tem um peguinho aqui, uma sutileza que a torna incorreta. Como assim? Onde está o erro? Bom, vamos ver o item 3. Que diz o item 4, desculpa, que diz o seguinte: a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento, aqui o nosso erro, até coloquei maiúsculo, indissociável, inseparável, de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, a questão erra justamente aqui, ó, que está dizendo como elemento dissociável, e na realidade é elemento indissociável, inseparável, ok? Vamos esquematizar estas informações. A remuneração do servidor do IBGE, ela é custeada pela sociedade. Isso inclui, inclusive, o próprio servidor, através do pagamento de tributos, tá? Então, são os tributos, o recolhimento destes tributos que paga a remuneração dos servidores. Se é a sociedade que paga a remuneração, o salário desta classe, então é exigida uma contrapartida. Temos aqui, então, uma contrapartida. E qual contrapartida é esta? Justamente que o servidor ele tenha uma atuação voltada, mirando sempre na moralidade administrativa. Então, a atuação do servidor deve ter como norte a nossa moralidade administrativa. E perceba, essa moralidade administrativa, ela tem como elemento indissociável, inseparável, ou seja, ela anda sempre de mãos dadas com uma finalidade pública. Então, é a moralidade administrativa andando acompanhada da finalidade pública, tá? Então, perceba, é só quando a conduta do servidor estiver de acordo com a moralidade administrativa, com as boas práticas, e também tendo como fim
a finalidade pública, que teremos um ato erigido, ou seja, construído com a legalidade. Só assim o ato será legal, tá? Então, neste caso, teremos um ato legal. Então, recapitulando, é a sociedade, através dos tributos, que remunera o servidor do IBGE. Então, como a sociedade paga seu salário, exige-se uma contrapartida. E a contrapartida é justamente que a atuação deste camarada seja com a moralidade e também buscando uma finalidade sempre pública, o bem-estar da coletividade. Se o servidor agiu de acordo com a moralidade e teve uma finalidade pública, o seu ato foi praticado de forma legal, atendeu à legalidade. Fechou? E a nossa última questão neste vídeo, de número 6, diz o seguinte: o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Já voltamos com o gabarito. E esta questão está correta. Bom, vamos ver aqui no nosso item 5. Vai dizer basicamente o mesmo do enunciado. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, a nossa questão está correta. É isso mesmo, quando o servidor ele trabalha de acordo com a moralidade e faz a sua atuação bem feita, isso acaba refletindo positivamente não só para a própria repartição, ao próprio órgão, como também para o servidor público. Então, isso sem dúvida acaba sendo o seu maior legado, o seu maior patrimônio, é ter contribuído para um serviço público de qualidade. Ok? E assim encerramos este vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que vai ajudar demais, e continuaremos, se quiserem, com questões inéditas avançando na matéria. Aqui perceba, conseguimos ver em poucos minutos 5 itens do Código de Ética. Lembrando que o nosso Código de Ética do IBGE, ele possui 19 itens. Então, praticamente 25% do conteúdo foi analisado neste pequeno vídeo. Beleza, pessoal? É isso, agradeço desde já e até a próxima. Valeu!